quero dar boas-vindas a todo mundo que está aqui presente e vamos para a apresentação. Bom, para quem não me conhece, eu sou Adriana Nunes, sou advogada previdenciarista com 24 anos de experiência no previdenciário, começando a atuar desde o segundo período da faculdade. Então, desde o segundo período, eu já estava ali monetizando serviços, aposentando pessoas e atuando no previdenciário, quando nem de direito eu sabia, né? Porque no segundo período a gente não sabe efetivamente nada de direito, a gente está chegando e ali já fui impactada pelo previdenciário. Nunca imaginei antes disso atuar no previdenciário, mas quando eu conheci a área, vi as oportunidades de negócios, ali eu mergulhei para poder primeiro aprender, né? Já que se na faculdade hoje, 24 anos depois, não tem direito previdenciário obrigatório, sendo que o INSS é o maior litigante do país, imagina há 24 anos atrás, né? Então, foi sempre um desafio muito grande aprender o previdenciário, mas hoje eu já consegui esquematizar até para ensinar para os meus alunos, é todo mais facilitado, né? Eu descomplico para destravar o conhecimento previdenciário do pessoal, da galera. E a live de hoje, ela é muito interessante porque ela veio trazer os maiores erros no atendimento ao cliente previdenciário. Pois é, minha gente, o atendimento ao cliente previdenciário, ele é muito diferenciado, porque ele envolve uma gama de situações que precisam ser pontuadas. Eu até tenho no link da bio do meu Instagram um super guia de atendimento ao cliente previdenciário, passo a passo. Ali, cada pergunta que você faz ao seu cliente tem um motivo e está ali na nossa ficha de atendimento previdenciário que acompanha o guia como um bônus. E por que que tem essa necessidade da ficha de atendimento ao cliente? O primeiro erro que o advogado, ao atender o cliente previdenciário, comete é não ter uma ficha de atendimento direcionada, com cada pergunta no momento certo de um atendimento. Eu sempre entrego a ficha, hoje até pelo Google Form, mas quando o cliente é presencial, a ficha já está impressa, o cliente preenche todas aquelas perguntas, e é sempre bom o cliente preencher sem a sua presença. É interessante isso, porque muitas vezes ele fica constrangido de estar respondendo determinadas perguntas ali quando está na presença do advogado ou da secretária, aí depende, de uma outra pessoa. Quando ele fica sozinho com a ficha de atendimento ao cliente, ele ali fica mais à vontade para poder preencher aquelas perguntas. E tem perguntas como se a pessoa tem deficiência. Então, assim, é uma pergunta. Se você não tem problema com isso, tudo bem, mas eu vejo muitos colegas e muitos alunos reclamarem justamente da dificuldade de fazer esse tipo de pergunta para o cliente. Porque você está vendo o cliente ali na sua frente, todo saudável, todo bem vestido, tudo. E como é que você vai perguntar para esse cliente: o senhor ou a senhora tem alguma deficiência? Então, muitas vezes, o advogado ele fica constrangido de fazer esse tipo de pergunta, mas o cliente tem uma deficiência oculta ali que você não está vendo. Então, muitas vezes, o cliente ele tem a visão monocular, que hoje em dia a aposentadoria cai na aposentadoria do deficiente. Então, são outras regras, é uma aposentadoria extremamente favorável para o cliente. Então, imagina, você, depois de todo um processo, você descobrir que aquele cliente tinha direito a um benefício melhor, né? Então, para não acontecer isso, para não acontecer esse grande problema ali no atendimento, é que a existência da ficha de atendimento ao cliente, ela é essencial e obrigatória no atendimento previdenciário. E esse é um ponto, né? Um dos erros. Deixa eu ver aqui, só para a gente direcionar quantos erros eu vou trazer aqui para vocês. Vou trazer 6 erros. Esse é o primeiro, né? Não ter a ficha de atendimento. Então, daqui até o final dessa nossa live, eu vou falar os 6 erros do atendimento ao cliente previdenciário. E o segundo erro, que acontece muito, 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 e hoje até aconteceu. Ó, é interessante, né? A cliente, ela fez um monte de perguntas. Eu falei para ela que as perguntas dela são respondidas no planejamento previdenciário.
enviei o orçamento por PDF para cliente, com tudo explicado, o que ia ser feito no, no planejamento, o que era um planejamento previdenciário, os serviços que estão incluídos, o que é analisado no planejamento. Ela não respondeu nada sobre o orçamento, mas ficou fazendo várias outras perguntas. E eu falei, essas perguntas todas são respondidas no planejamento previdenciário. Então, o planejamento estava lá com tudo direcionado e, né, perguntei com todo jeito, obviamente, se ela ia fechar o serviço de planejamento para ter aquelas perguntas respondidas. E por que que eu estou contando essa história até falar do segundo erro no atendimento ao cliente? Que quando você não cobra consulta, e cobrar consulta no previdenciário, ele é muito específico. Mas quando você não cobra consulta e começa a responder as perguntas do cliente, o cliente não dá valor. Aquela pessoa que está sendo atendida, ela não dá valor ao seu trabalho como advogado. E se você está respondendo de bandeja para ela aquelas informações, o que que ela vai fazer? Ela vai te contratar? Ela não vai te contratar. Ela vai em outro advogado para saber se aquilo que você falou faz sentido, porque se é tão valioso assim, por que que você entregaria de graça para ela? Então, é uma relação de muitos detalhes, a relação de atendimento ao cliente, principalmente com relação quando envolve questões financeiras. Mas esse segundo erro de não cobrar a consulta, como é que ela funciona também? Eu sempre falo, o cliente sempre quer saber se é cobrado consulta, mas eu faço várias perguntas através de um pré-atendimento. Pessoal, isso aqui é ouro, isso aqui eu só ensino dentro dos meus cursos pagos, a gente está aqui numa live gratuita. Eu sempre faço um pré-atendimento para poder colher informações do cliente para saber se é um caso efetivo de fazer um planejamento ou de fazer uma análise previdenciária, ver a situação financeira do cliente. E muitas vezes eu vejo outros serviços que podem ser feitos ali. Então, na hora do orçamento, eu já faço um pacote de serviços para solucionar aqueles problemas. Mas por que eu gosto de fazer isso? Porque muitas vezes o cliente não tem R$ 1 para te pagar no atendimento. Mas ele já está tentando se aposentar há 5 anos. Então você tem atrasados ali. Então, não cobrar consulta, eu não vejo como um problema, desde que não se responda aquilo que o cliente está perguntando. Porque ali não é uma consulta gratuita, é você ter os mecanismos para poder saber, para poder guiar o que você vai fazer de trabalho para aquele cliente. E o erro número 3, focar só em benefícios e não na jornada do cliente. Eu sempre falo aqui de jornada do cliente, experiência do cliente. Esse é um assunto que sempre eu trago. Primeiro, porque eu tenho especialidade também em jornada do cliente e neuromarketing. E está tudo ligado, porque são ferramentas que a gente utiliza para fechar contratos. Então, quando você não observa a jornada, quando você não tem mapeado no seu escritório, quando o seu escritório não é um escritório setorizado, e vou dizer para vocês que mesmo se você trabalhar sozinho ou sozinha, um escritório setorizado, ele tem que estar, pelo menos, desenhado. Ele tem que estar uma metodologia de trabalho, de fluxo de trabalho, para poder saber exatamente, bom, o cliente chegou, qual é a jornada desse cliente no seu escritório. Então, ele chega, ele passa por que tipo de atendimento, como é que é feito o atendimento, que documento pedir, para que setor que ele vai, se ele fecha, se ele não fecha. Aí ele vai para a parte operacional, que documento pegar. Então, isso tudo é mapear a jornada do cliente com a preocupação da experiência dele saber exatamente o que está sendo feito ali para ele. Isso também é extremamente importante. Eu vejo também muitos advogados só ficar falando do direito ao benefício sem explicar até os passos para conseguir deixar o cliente muito no escuro. Então, isso gera muita dúvida. Aí o cliente vai em outro advogado para saber o que você está fazendo é certo, está tudo correto. Então, mostrar o caminho para o cliente, eu acho isso muito interessante. Não só o resultado final, eu vou te aposentar, tá, mas olha, a gente vai entrar na justiça, ou então vai ser administrativo. Deixar o cliente mais ciente ali do que vai acontecer no caso dele, para ele não ficar.
tão desesperado e ficar o tempo todo te ligando para saber e o próximo passo, e o próximo passo. Tentar desenhar antes para o cliente esse passo, justamente para reduzir essas interrogações que o cliente faz. Isso daí é um caso prático de um atendimento estratégico, né? Para ter um atendimento estratégico, você tem que ter uma jornada mapeada. O quarto erro, que aí vem também junta com aquele erro do WhatsApp, né? Responder tudo no WhatsApp e não estruturar o atendimento. Gente, ainda mais hoje em tempos de tráfego pago, o que que acontece? O cliente ele está falando com você com mais de 20 escritórios, né? Ele busca lá no Google, advogado previdenciário, Rio de Janeiro, vai vir uma relação dos advogados previdenciários. E aí ele manda pergunta para ele já o que que ele faz? O que que eu tenho observado muito acontecer? O cliente vai no Word, escreve todos os problemas ali dele, faz um relatório e manda para cada escritório de advocacia. O cliente não está mandando exclusivamente para o seu escritório. Ele manda para o seu escritório, manda para vários outros escritórios aquele texto, porque é um texto frio. Tu percebe que ali não está havendo um diálogo. É mais frio do que aí. Então, assim, você percebe nitidamente que aquele texto ele preparou e mandou para um monte de escritórios para colher informações gratuitas e muitas vezes ele já até tem um advogado dele. Ele quer saber se o que o advogado dele falou faz sentido. Então, é questão de, o cliente só faz uma perguntinha e nunca mais volta. Isso acontece demais. Isso acontece demais. E também é aquilo, né? Como evitar ser um advogado gratuito do WhatsApp? Um atendimento, um acesso, você criar um acesso facilitado para o cliente entrar em contato com o seu escritório é uma coisa. Agora, você transformar esse acesso num atendimento gratuito, aí nós estamos falando de uma outra questão, né? De uma outra situação. E com a rapidez de resposta, de um fluxo de respostas por conta de toda essa busca que o cliente faz em Google, no Google Ads. Isso acontece demais, demais, demais. E vamos ver aqui. Pessoal, estou muito rápido. É porque esse é um assunto que ele é um assunto bem. É muito legal falar sobre isso, porque é o nosso dia a dia, né? O atendimento é a base financeira, é a base da cobrança, é a base da precificação, é o atendimento ao cliente. Daí é importantíssimo. E principalmente, quando o cliente está perguntando muito, é ter sempre uma resposta. Olha, essa dúvida, ele sempre faz assim, eu só tenho uma dúvida. Plano previdenciário, só tenho uma dúvida. Tá, mas é uma dúvida ou uma consulta jurídica? Aí ele começa a falar, falar, falar. Bom, isso daí não é dúvida, isso daí é uma consulta jurídica. E essa dúvida, ela precisa de uma análise mais aprofundada para uma resposta. E aí você parte para uma consulta jurídica. Então, o acesso tem que ser facilitado, mas partir a resposta para uma consulta jurídica. E criar um script profissional. Tem tudo isso mapeado. Todos esses scripts eu já entrego com meus alunos, para seguir todo o passo a passo ali do script. E fechar contratos, né? Esse é o objetivo. O erro número 5, não mostrar valor para o cliente do serviço que vai ser realizado. E o que que significa isso, né? Não mostrar o valor antes de falar de honorários. Porque aí entra a técnica de precificação aqui. Como o nosso objeto de negociação, de venda, né? É serviço. E serviço é totalmente abstrato, totalmente é diferente do cliente querer comprar um carro, querer comprar um iPhone, querer uma roupa nova. Ele está vendo ali e está criando um desejo. Onde o cliente chega para o advogado para resolver um problema. E aí, você tem que mostrar, dependendo do serviço, vamos falar de planejamento previdenciário, que é um serviço consultivo. Você tem que mostrar ali para o cliente valor no serviço. Porque ele vai desembolsar uma grana para fazer um planejamento de aposentadoria. E se você não mostra objetivamente o resultado daquele planejamento na vida dele,
ele ainda vai achar que pagou caro. Se ele fechar, ele ainda vai achar que pagou caro. Então, não mostrar o valor antes de falar de honorários. Isso daí, o cliente precisa estar preparado. Ele precisa estar, é o que a gente chama de ancoragem de preço, e ele precisa estar preparado para saber que ele vai pagar por um serviço, mas o que ele vai receber em troca multiplica isso pelo que ele vai receber. Então, essa é uma forma de você conseguir conquistar aquele cliente para ele pagar o que você quer de honorários. Que o efeito da ancoragem ele é muito importante também, né? Primeiro mostrar para ele o prejuízo que ele tem de não te contratar, para depois mostrar o valor do serviço, conduzindo também a conversa para que o cliente veja a importância do trabalho, falar de tempo perdido, benefício cortado, prejuízo financeiro, ou seja, dar até exemplos reais para o cliente de perda de dinheiro se ele não fizer aquele serviço. Daí também é muito interessante. O sexto erro, não criar urgência para o cliente fechar o contrato. A urgência, ela é chamada gatilho mental. É o gatilho mental da urgência. As pessoas elas têm a tendência, o cérebro tem a tendência de procrastinar. Eu não sei se para você é fácil ou não acordar todo dia e ir para academia, mas porque o cérebro luta contra isso e o natural do cérebro para economizar energia é a procrastinação. Se você não mostra para o seu cliente a urgência que ele tem para fechar o contrato, ele vai procrastinar como todo ser humano, porque sempre tem algo mais importante para fazer. Então, muitos advogados deixam o cliente pensar demais e o cliente acaba desistindo, ou então, nessa de ficar pensando, pensando, vem outro advogado mais esperto e consegue fechar o contrato com aquele cliente. É... Principalmente, criar um prazo para tomar decisão. Eu sempre coloco o orçamento de um serviço atrelado ali ao mês que aquele serviço, que foi feito aquele orçamento. Para justamente, virou o mês, virou o ano, o valor é outro completamente. Pessoal, eu acho que eu já falei dos seis erros no fechamento do contrato, no atendimento ao cliente previdenciário que atrapalham o fechamento do contrato. Porque cada erro desses coloca o seu cliente muito mais longe de um sim e principalmente de fechar um contrato lucrativo com você. Porque o objetivo do atendimento é colher informações valiosas do cliente para poder utilizar no processo e fechar o contrato de honorários. Então, quando a gente passa por esses 6 erros que eu falei, o que a gente vê é o seguinte, que uma estruturação do atendimento vai facilitar o sim do cliente. Então, quanto mais estruturado, quanto você tiver mais segurança para atender aquele cliente, maior é a possibilidade dele fechar o contrato com você. Então, quando o advogado está muito inseguro, tem muito medo, não sabe o próximo passo, ele passa essa insegurança para o cliente. O cliente percebe que o advogado também não tem segurança no caso dele. Perguntas específicas que você faz, e isso está no meu guia, as perguntas chaves para poder ter as informações do cliente. Às vezes o cliente já sabe daquela situação e fica assim, gente, o advogado não perguntou. O exemplo, o advogado não perguntou se eu já trabalhei em atividade especial. Ou então, poxa, o advogado não perguntou se eu já servi o exército. Sendo que ele, antes de te procurar, já tinha ido pegar certidão, já tinha separado certificado de reservista, e você nem sequer perguntou. Então, assim, são situações que, na cabeça do cliente, ela cria interrogações. Então, esse passo a passo, essa jornada, mapear essa jornada, preocupar com a experiência do cliente, ela serve justamente para isso, para facilitar e para, principalmente, ter uma visão mais estratégica para levar para uma precificação e fechamento de contrato. E outra situação também, outra questão muito importante para ter um atendimento altamente eficaz é que
tudo que você precisa saber daquele cliente precisa ter conhecimento no atendimento, justamente para evitar um longo processo e, se você não souber de um detalhe ali fundamental, você perde muito dinheiro. No previdenciário, você perde muito dinheiro com situações erradas que você faça. Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora que veio até na minha cabeça aqui. O cliente já tinha pedido um benefício, esse pedido desse benefício foi indeferido. Aí depois ele tentou de novo, 2 anos depois ele tentou de novo, indeferido, e aí te procurou. Se você não perguntou para ele se antes daquele indeferimento ele teve outros indeferimentos, você pode nem saber que 2 anos antes ele já tinha pedido e foi negado, e ele tinha direito a 2 anos antes. Então, ali você perde 2 anos de atrasados. E isso daí corresponde a 26 vezes o valor da aposentadoria do cliente. Porque cada ano são 12 meses mais um mês de 13º. Então, para vocês verem a importância do atendimento para guiar toda a estratégia do atendimento. Bom, pessoal, esses 6 pontos, esses 6 erros do atendimento foram os erros aqui que eu separei para trazer para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal do YouTube, que aqui toda semana tem vídeo novo da prática previdenciária, precificação, fechamento de contrato. E vejo vocês na semana que vem. E no meu Instagram, todo dia, meio-dia, tem live do meio-dia. Pessoal, obrigada aqui pela presença de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Até semana que vem.